Eu falo com você hoje sobre transformado. Ela é o cara. Essa agenda trans, ela já existe na igreja há muito tempo. A pessoa acha que é crente, mas não é crente. Pensa que é crente, mas não é crente. Ela sente. Eu me sinto crente. É um transformado. É alguém que caminha debaixo de um pensamento que ele cria a maneira que ele acha que o crente tem que ser, e ele vive do jeito que ele acha, e não do que a palavra diz. Ele caminha debaixo de um pensamento, de um sentimento, onde ele definiu para si uma maneira de ser cristão. Deixa eu te falar uma coisa, eu não posso definir como eu serei cristão. Deus diz para mim como eu preciso ser um cristão. A Bíblia fala para mim como eu preciso caminhar debaixo da palavra de Deus. Eu não posso, tudo aquilo que eu interfiro com a minha vontade, com a minha opinião, com a minha escolha, como um cristão, eu estou indo contra a palavra de Deus. Eu começo então a transtornar, a modificar, a criar padrões que não foram estabelecidos por Deus. Porque Deus, pela sua palavra, Ele traz para nós a completude, a totalidade. Eu posso ouvir um amém aqui? Então, não existe isso. Nós precisamos viver aquilo que a palavra diz no Evangelho, o que é promessa e é vontade de Deus para cada um de nós. Pelo amor de Deus, alguém fala um amém aqui comigo se você crê. Nós não temos outra opção senão a palavra de Deus e viver nela e obedecê-la. Eu não posso ser um transformado, eu preciso mudar de verdade. Eu não posso ser um transformado, eu preciso literalmente ter fruto na minha vida que comprova a ação do Espírito Santo. É uma realidade que vai brotar, porque nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Nós vivemos a vontade de Deus, e essa é uma realidade, e eu começo nisso. Eu preciso parar para pensar, principalmente nesse mês onde nós escolhemos falar desse tema. Nós já somos hoje milhões de pessoas que têm se levantado. Você pode aplaudir o Senhor por isso, debaixo disso, no pride, orgulho não. Dá uma glória a Deus por isso. Cadê esse exército que precisa se levantar? A minha bandeira é o Senhor, a minha bandeira é a palavra, a minha bandeira é Cristo. A minha bandeira é a palavra de Deus. Eu tenho pessoas que oram por mim, uma das minhas intercessoras, muitos conhecem, que é a pastora Zenete, ela ora por mim, sempre falando assim: André, eu preciso sempre orar por você, porque você é alguém que não tem medo. Você é muito destemido. Eu preciso orar para Deus, às vezes, botar uns freios em você. Mas ela vibra, a gente vibra e ora juntos. Mas a igreja não deveria ter qualquer dificuldade ou constrangimento de falar sobre qualquer assunto que diz respeito à nossa fé cristã. A igreja não pode ter qualquer constrangimento. A igreja não pode ter qualquer medo, receio em falar de algum tema, porque se a gente não fala, o inferno vai falar. Se a gente não se coloca no lugar onde nós fomos colocados por Deus, o inferno vai tomar esse lugar. Nunca existe um espaço vazio, nós já ouvimos isso, não existe espaço vazio. Ele vai ser ocupado por algo, ele vai ser ocupado por alguém. Por isso nós vamos ocupar o lugar daquilo que é a igreja, daquilo que é o papel da igreja, daquilo que cabe a cada um de nós. Eu não posso ser um crente transformado, eu preciso mudar de verdade. E a igreja não tem tocado nesse assunto, sendo que a igreja é aquela que deve falar de tudo. Principalmente a mensagem certa para o grupo certo. E tem havido um debate desde o começo do mês sobre isso, porque trazer a mensagem certa para o grupo certo. Eu vou esclarecer a mensagem certa para o grupo certo. Ao pecador, aquele que não tem Jesus, nós damos a boa notícia. Qual que é a boa notícia? Jesus te ama. Ele morreu por você. Ou Jesus te ama como você é. Ele tem planos para a sua vida.
Você é amado de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus ama você e Ele morreu por você. Essa é a boa notícia que a igreja dá ao pecador. Vou ser bem claro hoje com você. E aquele que aceita a boa notícia, então agora nós vamos ter que dar para ele a má notícia. E a má notícia é, se Jesus morreu por você, então agora você tem que morrer para si mesmo. É para ficar fácil de entender. Ao pecador nós damos a notícia que o pecador precisa ouvir, e a mensagem é: Jesus te ama. E aquele que aceita essa mensagem, que é a boa notícia, a gente vai dar para ele aquela que é a má notícia, que na verdade é uma boa notícia. Se Jesus morreu por você, você precisa morrer para si mesmo. Eu sou pastor, estou na minha igreja local, falando com amor, em primeiro lugar, as ovelhas que Deus colocou para eu cuidar. Lembrando que essa mensagem que eu estou pregando na igreja, para a igreja. Eu não estou numa parada gay. Eu não estou no meio de um movimento LGBT, eu estou na minha igreja, lendo a Bíblia para as ovelhas que Deus me deu. A parada gay é para os gays. E a igreja é para a igreja. Não venham dizer para a igreja o que a igreja tem que falar dentro da igreja. A igreja, ela não é um museu sobre a vida de Jesus. A igreja não é um lugar de monumentos para nós nos lembrarmos daquilo que Jesus fez. Um lugar onde essa sociedade tenta dizer que a igreja é antiga, a igreja é ultrapassada, a igreja é velha. A igreja é antiga, a igreja tem valores ultrapassados, a mentalidade da igreja é ultrapassada. Deixa eu te falar, isso não é verdade. A igreja não é um museu, a igreja é a embaixada do reino dos céus na terra. A igreja é a embaixada dos céus na terra. Nós somos chamados para ir por todo mundo e estabelecer o reino de Deus na terra. Então, por isso, a cultura, a embaixada, a lei dos céus, ela é apresentada a partir da igreja para o mundo. E não necessariamente ela vai ser aceita pelo mundo, mas ela deve ser apresentada. Jesus disse: vai por todo mundo e leve a minha palavra para todas as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Tem algum salvo aqui nesse dia? Dá um glória a Deus. Então nós temos que tomar isso aqui hoje. Entender que a igreja é a embaixada dos céus. O que significa isso? Cultura, linguagem, maneira de viver, datas, celebrações, aquilo que cremos. Nós temos lugar, nós encontramos um espaço onde nós dizemos: o reino do Senhor vai ser estabelecido na terra a partir da sua igreja. E porque nós somos uma embaixada, a gente tem que ter isso muito claro no nosso entendimento. Embaixada tem diplomacia, embaixada não tem politicagem. Político, ele faz politicagem, acordos. Ele negocia. O político negocia, o diplomata não negocia, ele já tem uma mensagem clara, ele já está estabelecido. Nós não somos políticos, nós não negociamos aquilo que cremos. A diplomacia, pega muito bem isso que eu estou falando com você, ela se relaciona com os outros sem perder a soberania da nação que ela representa. Você é um diplomata dos céus, você não é um político. Você não negocia valores, costumes e cultura nesse mundo. Você é um diplomata, você veio estabelecer o reino de Deus, você não discute. Você não negocia, o crente não faz isso. Ele se relaciona com qualquer pessoa. Ele se relaciona com qualquer cultura, com qualquer realidade, mesmo fora do entendimento da cultura, da embaixada e do princípio que ele vive.
sem perder a soberania do reino que ele representa. Ou seja, nós cristãos, nós nos relacionamos com todos, sem perder a submissão ao reino de Deus. Por isso a importância da mensagem ser clara. Nós não podemos dar a mensagem errada para a pessoa errada, tem que dar a mensagem certa para a pessoa certa. Porque a verdade sem a graça, ela destrói. Mas a graça sem a verdade, ela corrompe. O cuidado que a gente tem que entender com quem eu falo da graça. E com quem a partir da graça já estabelecida eu falo a verdade. Tudo isso está firmado na Bíblia. Fala para quem está do teu lado, eu tenho a Bíblia. Nosso firme fundamento é a Bíblia. O crente vive a partir da Bíblia. É a palavra de Deus, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós não temos que buscar ou ter opiniões. Nós temos tudo escrito na Bíblia, na palavra. Acho interessante ouvir uma pessoa falando sobre isso. Porque muitos dizem, né? Não, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo tudo que está escrito na Bíblia. Não, você não precisa entender. Deixa eu te perguntar, quando você come, você entende tudo que você está comendo? Ou você só põe para dentro? Eu não sei você, mas eu saio pondo tudo para dentro. E às vezes o outro argumento é esse. Mas eu leio a Bíblia, mas eu esqueço o que eu li. Eu não lembro o que eu li. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso tem que ficar muito claro no seu coração. Você não lê a Bíblia simplesmente para entender. Você lê para se alimentar. Ou você se lembra o que você comeu no café da manhã semana passada? Você não precisa lembrar, você só sabe que foi alimentado. Então eu não leio a Bíblia para saber tudo. Eu leio a Bíblia em primeiro lugar para entender que ela vai alimentar o meu espírito e ela vai alimentar a minha vida e a minha fé. E aí você faz o carisma que você vai entender tudo. Isso tem que ficar muito forte e claro, porque Deus não criou a igreja para a igreja. Deus criou a igreja para o mundo. Então, a nossa vida mostra para o mundo a vontade de Deus. O mundo não lê a Bíblia, o crente lê a Bíblia. Então, o mundo vai ler a Bíblia, que é a vida que o crente vive. Então, a partir disso, quando eu falo de transformado, você não tem como, o seu sentimento não é o mais importante. O meu achismo não é o mais importante. A minha emoção, a minha própria vontade não é o mais importante. É o que a Bíblia falou, é o que está escrito na palavra, que é a vontade de Deus. É nela que está pautada a nossa fé. E se eu não faço isso, eu vou ser um crente trans. Eu vou ser alguém que acha que é, mas não é. Que pensa ser, que sente ser, mas não é. E vai chegar aquele dia que ele vai dizer, olha, você pode ter feito muita coisa, você até usou meu nome, porque meu nome tem poder, mas eu não te conheço. Porque você criou um mundo paralelo, você criou uma historinha na sua mente, você criou algo em você que eu não criei. Eu criei, estabeleci uma forma de vida. E nesse mês do orgulho LGBTQIA+, nós estamos dizendo não. Deus criou homem e mulher, a sua imagem. Ele criou homem e mulher e não a outra realidade. Deus criou a natureza para produzir. Deus criou a natureza inteira para produzir por si só. Na água, os peixes, na terra, as plantas e tudo que existe. E se você tirar aquilo do seu habitat natural, morre. Acaba. Assim é com cada um de nós. Não tem como. Nós fomos criados para procriarmos. Nós fomos criados para estabelecer o reino de Deus a partir da família, uma nação
Deus não chamou Abraão para viver o que ele queria, do jeito que ele queria. Ele falou, eu estou te chamando para você estabelecer uma família. E eu ainda vou te dar uma mulher que humanamente é impossível que você tenha uma família. Mas para você ver que aquilo que parece impossível aos olhos dos homens é possível para mim, eu vou estabelecer uma família na sua vida daquilo que parece mais impossível. Tem alguém que tem vivido o impossível de Deus? Dá glória a Deus. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais. E quando eu uso essa expressão, ela é o cara, é porque essa é, sem dúvida, a base de toda a agenda feminista, LGBTQIA+, ou outras siglas que colocaram aí, mais cores que colocaram na bandeira, que é literalmente o grito deles. E o grito é, desde o inferno, masculinidade é tóxica. Ser homem é tóxico. Patriarquismo é tóxico. É gritado nas faculdades, é gritado na juventude, na adolescência. É gritado no meio de todos os ambientes. Masculinidade é tóxica. A agenda considera tóxico essa que é, na verdade, o fundamento que Deus criou todas as coisas. O grito hoje no mundo é esse. Masculinidade é tóxico. E eles gritam e dizem, homem tem que se tornar mulher. E mulher tem que se tornar homem. A agenda tem um princípio que é, o homem precisa feminilizar. E a mulher masculinizar. Esse é o grito. Masculinidade é tóxica. Mulheres gritam, somos opressas. Das bases que eles dizem é isso. O patriarca faz a mulher ficar pobre e grávida. Masculinidade é tóxica. Pega muito bem o que eu vou te falar. A estratégia do inferno é essa. É fazer do problema a solução. E fazer da solução, então, o problema. É fazer a família ficar disfuncional. É destruir a base de tudo que Deus criou, que é a família. Masculinidade, opressão, autoritarismo, patriarquismo. Eles gritam por todos os cantos, eles falam, masculinidade é tóxica. Mas a Bíblia, eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Ela oferece o oposto disso. A ideia do inferno é fazer do problema a solução. E fazer da solução aquilo que é o problema. Por isso, no dia dos pais, eu creio hoje é um dia de restauração na vida dos homens. Porque isso vai ser quebrado com uma revolução masculina no meio da igreja. Gênesis capítulo 3, a gente lê, a partir do versículo 4. Meu Deus do céu, só fiz a introdução. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 4. Vamos ler em voz alta? Então, a serpente, vamos ler juntos? Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Que versão é essa, gente? Deus sabe, no dia em que dele comerem, seus olhos abrirão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela de obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Vamos lá? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira. A serpente começa a conversar com a mulher. Eu preciso que você veja que a estratégia do diabo é diminuir o homem. É tirar a liderança.
É quebrar aquilo que para todos nós aqui nesse auditório e milhares online pode ser traumático. Porque desde a primeira família, a serpente não foi falar com o homem, a serpente foi falar com a mulher. Porque eu quero muito que você pegue isso. Em nenhum momento eu estou diminuindo a mulher, porque a mulher é tão importante quanto o homem. Eu estou falando de propósito. Quem está pegando isso aqui comigo? A razão por que o pecado veio ao mundo não foi por causa de Eva que comeu do fruto, mas foi por causa de um homem passivo que a permitiu comer. O pecado, a dor, o sangue, o sofrimento, a injúria, a destruição humana não veio necessariamente porque Eva comeu, mas porque Adão permitiu que Eva comesse. Homens passivos, homens feminilizados, homens covardes, homens que não lideram a sua casa, homens que não se colocam no posicionamento. Eva comeu do fruto porque Adão permitiu que ela comesse. Uma outra versão diz que Adão estava ao lado de Eva. Ao lado de Eva. Eu não sei você, mas o homem passivo, ele é aquele homem covarde que está na casa dele assim: faz o que você quiser. Não, você que sabe. Ah, tá bom, tá. Homem que hoje fala com orgulho e diz: a última palavra na minha casa é minha, sim senhora. A gente não vê que essa foi no jardim a estratégia que começou na primeira família a destruir toda a humanidade. Adão, nós vamos conversar com Adão no céu. Quem vai conversar com Adão no céu? Ei, tira a mão desse fruto. Ei, você está doida? Você não é crente não. A razão por que o pecado veio foi porque Eva tomou o lugar de Adão e decidiu aquilo que não cabia a ela decidir. A ordem da agenda LGBTQIA+, esse movimento todo que tenta e entra se nós nos calarmos, mas nós não vamos nos calar. E o que eles pregam e ensinam é isso: o homem tem que liderar menos. O homem másculo, a masculinidade é tóxica, masculinidade, patriarquismo é mal, homem destrói, homem oprime mulheres, homem gera guerra. É isso que eles querem gerar no coração de toda a sociedade desde o Jardim do Éden. E eles dizem isso: homem tem que liderar menos, homem é a razão da guerra, homem é o problema da sociedade, homem másculo é o problema da sociedade. Vamos tirar a autoridade e a liderança dos homens. Hoje as escamas dos olhos vão cair e Deus vai levantar um exército de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Deus falava ao homem. Deus criou o homem, falou com o homem, e o homem deixou a mulher fazer. Não é pela mulher ter feito, mas é pelo homem não ter liderado. Porque quem lidera, corrige, aponta, direciona. Quem lidera, ele cuida, ele ama, ele disciplina. E a covardia de Adão, a passividade, homens passivos, essa é a palavra, homens passivos. Homens onde não tem voz na sua casa, homens que não tem voz no seu casamento, homens que não tem voz com seus filhos, homens covardes. Tudo que seu filho vai falar com você, você fala, pergunta para sua mãe. Mamãe que sabe, mamãe que diz. Não é isso, não é o que o Senhor nos ensina. Eva pegou do fruto e o homem passivo disse: você vai comer? Come também? Como? Homem passivo escolhe não escolher.
Nesse dia dos pais, eu preciso falar aos homens. Aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui na América, hoje é dia dos pais. Interessante que o Brasil é um dos únicos países no mundo, Brasil e Áustria, se não me engano, que não comemora o dia dos pais em junho. Mas é dia dos pais aqui. Deus tem falado comigo no dia dos pais a falar sobre essa que é a base de toda a decadência da sociedade inteira. É a quebra do patriarquismo, masculinidade e hombridade. De tudo. Homem passivo, covarde, escolhe não escolher. Escolhe ser indeciso. É interessante que você vê muito ainda mais esse movimento. Você vê homens fortes. Homens que têm corpos fortes. Mas tudo menino. Menino fazendo molecagem. Porque criam corpos fortes, mas mente e coração de criança. Um homem sem convicção de Deus, ele não tem direção de Deus. Ele sem direção, ele não tem visão para dar para a família dele. Porque o homem, ele precisa de visão para liderar. O homem precisa de direção do céu para liderar. Deus deu direção para Adão. Ele falou com Adão: não come desse fruto. Cuida dessa terra. Dê nome aos animais. Deus deu visão. Homem, nós precisamos de visão para a nossa vida. Nós precisamos de visão para a nossa casa. Nossa família vai prosperar se o homem trouxer visão para a sua família. Homens femininos, pais ausentes, homem tentando ser mulher, pais que não amam sua família o suficiente ao ponto de liderá-los. E na cidade, na rua, existe o grito: masculinidade é tóxica. Masculinidade é tóxica. Não, eu estou aqui para te dizer, masculinidade é algo divino. Homem, Deus te criou para liderar, para prover, para ter provisão. Fala amém comigo aqui se você crê. Deus chamou Abrão, Deus não chamou Sara. Ele chamou Abrão. Aí na hora que a Sara foi dar um conselho para ele: estamos com essa confusão agora. Deus disse: homem vai deixar sua casa, pai e mãe vai estabelecer sua família. Ele não falou mulher. Ele falou: homem, desce, sai, estabelece sua família. Ele falou claramente com Abrão. E não preciso ir muito longe. Que mulher que não amaria um homem que a guiasse para Deus com convicção? Que mulher no mundo não amaria um homem que abraçasse ela e falasse assim: fica comigo que eu vou cuidar de você para o resto da sua vida. Eu vou amar você, eu vou cuidar de você, eu vou direcionar você. Deus criou o homem para a mulher. E criou a mulher para o homem. Masculinidade não é tóxica. Deus te criou para liderar, prosseguir, romper. Josué, ele olha todo o povo, ele chega uma hora e fala assim: ó, quer saber? Vocês decidem que Deus vocês vão servir. Mas quanto a mim, e o quê? E a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Masculinidade é tóxica, masculinidade é tóxica, masculinidade oprime, masculinidade destrói a mulher, masculinidade acaba com a sociedade, é mentira do diabo. Masculinidade é de Deus, masculinidade é direção. Homens que definem caminho debaixo da palavra de Deus vão levar a família deles para a glória de Deus. Uma mulher deseja um homem que a tome pela mão e a leve aos caminhos de Jesus. Uma mulher quer um homem que abrace a sua casa e cuide totalmente de toda a sua família.
Homens covardes, passivos, que entregam a liderança da vida, a mulher, a esposa, a feminilidade. Gênesis 3, versículos 8 ao 12. Gênesis 3, 8 ao 12. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Vamos ler? Mas o Senhor Deus chamou quem? Não, fala mais alto. Quem que Deus chamou? Vou perguntar de novo. Quem Deus chamou? Deus chamou o homem. Meu querido, você é o homem, o líder da sua família. Deus não chamou. Quem comeu do fruto primeiro? Quem Deus chamou primeiro? Ela é o cara. É isso que é essa agenda aqui. Ela é o homem. Isso está sendo quebrado em nome de Jesus. Mas Deus, o Senhor, Deus chamou o homem. Porque eu vou tratar com o homem. Porque a liderança eu dei para o homem. Porque a autoridade nessa família eu dei para o homem. Ele tem o papel de cuidar, de direcionar, de apontar, de dirigir. Perguntando, onde você está? Olha a cara do homem passivo. Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque eu estava pelada, por isso me escondi. Olha que covarde. E Deus perguntou, quem te falou que você estava pelado? Nu. Você comeu do fruto da árvore da qual eu te proibi. Ele não falou, eu os proibi. A responsabilidade é do homem. A responsabilidade da sociedade está no homem. Eu falei para você, do qual eu te proibi de comer. Disse o homem covarde, passivo. Primeiro movimento LGBTQIA+, começou aqui. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore que eu comi. Deus veio ao homem, essa é a estrutura criada por Deus. Cadê você, homem? Homem covarde esconde. Homem covarde abandona a família. Homem covarde arruma amante. Homem covarde, homem passivo. E aí começa a destruir a família inteira. Por quê? Porque aquele homem que era para ser o provedor, o homem valente, o homem que defende a casa, que guarda a casa, ele começa a perder a autoridade. E quando o problema bate na porta, a culpa é da mulher. A culpa é da mulher. Mas eu estou aqui para te dizer hoje, ela não é o cara. No dia dos pais aqui na América, eu preciso trazer essa palavra. Meu querido irmão, você é o cara. O homem lidera. E a mulher apoia. O homem lidera. A mulher apoia. A família é o fundamento da cultura e da sociedade. Ao ponto de Deus falar, não é bom que estejam só. Tem que estar junto o homem e a mulher. Então, para destruir a cultura, destruir a família, o que eles destroem? Masculinidade. Masculinidade é tóxica. Patriarca é tóxico. O inferno quer destruir masculinidade. O inferno, ele está distorcendo masculinidade para destruir tudo. Homens mais femininos e mulheres mais masculinas. O grito do inferno é masculinidade tóxica.
E entenda uma coisa que eu te falo agora, abra seus olhos, porque o inferno não está mais atrás de você, você está aqui, ele está atrás das nossas crianças. Ele está atrás da futura geração. Ele quer destruir sua família, em deixar Deus, o plano dele, sair a masculinidade. Ele quer fazer da masculinidade um problema. O grito e o movimento é patriarca, sexista, patriarca maldito. Ele quer destruir o papel do homem de liderar desde a primeira família. Quer tirar a função do pai. Estatísticas. Se uma mulher serve a Deus e o marido não, a chance é grande que os filhos seguirão sem servir a Deus. Se o homem serve a Deus e a mulher não, essa mulher logo vai servir a Deus. Se o homem serve a Deus, é praticamente 100%, a família vem para servir a Deus. A falta da masculinidade, da liderança masculina é a causa. E abram os olhos espirituais de todos nós. Que abra de uma vez por todas esse entendimento para nós. Se você não tem um pai, você tem mais chance de não terminar a escola. A gente precisa de pai. Por isso Deus é pai. Deus não é mãe. Ele é um pai de amor. Jesus não orou, mãe nossa que estás nos céus. Jesus orou claramente. Olha o ódio do inferno com masculinidade. Patriarca, homem, liderança, autoridade. Ele orou, Pai nosso que estás no céu. Não é uma agenda machista. É um fato. Deus é Pai. A Trindade não é Deus, Filho e Espírito Santo. A Trindade é clara. Pai, Filho, Espírito Santo. A masculinidade é uma dádiva de Deus para todo homem. E o inferno quer distorcer essa identidade. Homem tem que ser masculino e líder como Deus quer que lidere. E o problema é que o homem, por causa desse pecado, ele não lidera, ele não toma essa responsabilidade. Homens covardes, passivos. Crescem fisicamente, mas não crescem mentalmente, não crescem espiritualmente. Grandes por fora, covardes e moleques por dentro. O diabo vai atrás da masculinidade, porque a sua percepção paterna vai te dar uma referência da paternidade de Deus. Vou repetir. Por que o diabo toca na paternidade, na masculinidade, na liderança do homem? Porque a nossa percepção paterna define muito qual é a referência que nós vamos ter de Deus Pai. Muitos veem Deus pela experiência paterna, projetam o caráter do pai terreno a Deus. E se o inferno mostra que Deus será como seu pai terreno, sabe o que acontece? Você rejeita Deus. O inferno está indo contra a masculinidade. O quê? Deus é pai? Deus é másculo? Eu nem conheci meu pai. Meu pai abusou, meu pai agrediu minha mãe. Meu pai era um alcoólatra. Meu pai tinha amantes. E é essa referência, à medida que destrói o homem, o pai, a masculinidade, ele toca aquele que é o pai da eternidade. Então, essa é a intenção do inferno desde a primeira família. O primeiro homem passivo, covarde, deixa a mulher fazer o que ela quer.
obedece, sabendo que ele tem a direção, ele tem a liderança. Homem passivo, covarde, onde Deus vem falar com ele, marcar uma reunião com ele, não foi com Eva, foi com ele. Falou, cadê você? Eu quero saber se você comeu da árvore que eu falei para você não comer. E ele se esconde, e ele ainda culpa a mulher. Mulher é objeto. Não. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. A batalha que está acontecendo agora, o radicalismo do LGBTQIA+, e essas outras letras, pelo amor de Deus. O que está acontecendo hoje? Por que o movimento do aborto nunca foi tão forte? Por que nunca foi tão forte esse movimento abortista? Porque nunca teve tanta mulher solteira grávida. Tantos homens covardes. É tão podre. É um nível tão podre que as mulheres engravidam e elas falam, eu preciso abortar. Não foi um relacionamento, foi um homem que... Desespero desse movimento pelo movimento abortista é por causa de homens covardes, homens passivos. Oh Deus, abre os olhos da igreja. Satanás fez o homem e a mulher viver um contra o outro. Ao invés de complementar, eles competem. Não é mais complemento, é competição. Não é mais complemento. Olha a agenda desse mundo. Homem e mulher não completa mais. Competem. É uma briga. Mas Deus diz, homem e mulher, vocês são iguais em valor, mas não são iguais em função. O inferno quer quebrar essa conexão, porque Deus deixou claro, 2 é melhor do que 1. E Ele quer trazer na mentalidade do homem, a mulher é má. Quer trazer a mentalidade da mulher, o homem é mau. E aí, nós do Ocidente gritamos, homem, opressor, patriarca, opressor, masculinidade não, masculinidade é tóxica. Você quer saber o que é opressão? Vai para o Oriente Médio. Levanta a bandeirinha de arco-íris lá no Oriente Médio para você ver. A hipocrisia de tantas marcas que têm suas multinacionais no Oriente Médio. Entra no Instagram para você ver, no Google, e pesquisa marcas de carro que aqui no Ocidente todas estão com a bandeira do movimento LGBTQIA+. Nenhuma delas no Oriente tem a bandeira LGBTQIA+. Nas suas marcas. Vai para o Oriente Médio. A pessoa vai para a faculdade, 1 mês de faculdade, a menina, ela muda a cabeça. Foi criada na igreja, foi criada no evangelho, criada numa família. Ai, meu pai era um opressor mesmo. Ele só me levava para almoçar fora 1 vez por semana. Opressor. O pai estava trabalhando, suando, ralando. Ai, ele não ficou comigo no dia do meu aniversário todo. Opressor, homem opressor. É aqui no Ocidente, essa mulherada que é livre para fazer o que quiser, querendo dizer que homens são opressores. Vai para o Oriente Médio, onde mulheres são estupradas, abusadas, não podem mostrar o seu rosto. Porque Deus não chamou o homem para dominar, Deus chamou o homem para liderar. Deus chamou o homem para conduzir. Esse mundo valoriza mais o gene do que o caráter. Mais o sexo do que o coração. Ao invés dos 2 se tornarem 1, eles têm se tornado 2 lutando um com o outro. O homem não domina, ele lidera. Liderar. Pai. Esse dia dos pais, apontar caminhos,
Ir junto. Morra pela sua família, pela sua esposa. Dá tudo que você puder pela sua família. Existe na mulher uma necessidade para ser amada por um homem. Desejo de ter um homem que a guie, que a ajude, que proteja. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu preciso deixar esse ponto claro. Homens, depende de nós o futuro dos nossos filhos. Eu acabei de te mostrar desde Gênesis. Um homem passivo, covarde. Por causa dele, o pecado entrou no mundo. É por causa de mim, eu homem, você homem, que muitos demônios podem entrar na nossa família. Mas se você se levantar e dizer nesses dias: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você é homem, se levantar e falar: eu vou ler a palavra na minha casa, eu vou orar com a minha família, eu vou apontar o caminho de Deus para a minha família, as portas do inferno não vão prevalecer contra você e a sua casa. Homem, se levanta nesse dia e diga: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu casamento é do Senhor, eu vou morrer pela minha esposa, eu vou dar vida pelos meus filhos. Esse dia dos pais eu não podia te dar uma lembrança, senão a certeza de que está nas suas mãos, homens, aquilo que é o papel do caráter de Deus. Se você não conheceu seu pai, talvez porque foi um covarde. Se o seu pai abandonou sua família, que agora você está entendendo. Trocou sua mãe por outra. Amou outros filhos. Fez com uma outra família o que nunca fez por você. Eu quero te dizer que nosso Pai Celeste é perfeito. Eu tenho um pai que com 7 anos de idade começou a trabalhar. 7 anos de idade. Eu tenho um pai que na formatura dele, ainda criança, ninguém da família podia ir na formatura dele. Eu tenho um pai que juntou vários ingredientes, fez um quindim doce, para comprar roupa para usar na sua formatura, onde ele sabia que ninguém da família podia ir. Ele vendeu esses doces e conseguiu comprar roupinha para sua formatura. Eu tenho um pai que ainda na infância, nessa formatura, as famílias reunidas para tirar foto no final da formatura, ele conta que pegou uma mulher no meio do evento e pediu para ela: você pode tirar foto comigo? Até hoje ele não sabe quem é aquela mulher, mas ele não queria tirar foto sozinho. Eu tenho um pai que com 15 anos de idade, o pai dele morreu. E ele assumiu sozinho a família inteira. Eu preciso te dizer uma coisa. Nenhum pai nessa terra, nenhum pai nesse mundo se compara ao seu Pai Celestial. Eu tenho um pai que me ensinou a ser homem.
Eu nunca vou me esquecer, morava no bairro Santa Teresa, indo para casa. E a igreja crescendo, eu ainda era criança. Eu nunca esqueci essa conversa com meu pai. No carro, meu pai sempre comprava carro batido para restaurar, para poder andar nos carros. E a gente indo num carro, e eu já entendendo o paralelo de riqueza e pobreza, eu falei com meu pai: pai, como que faz para ser rico? Eu era criança, eu nunca esqueci. Meu pai falou assim: filho, riqueza é nome. Riqueza é honra. Riqueza não é o carro que anda, casa que mora. Riqueza é a vida que a gente vive. Eu nunca esqueci essa conversa com meu pai. E ele foi abrindo para mim. Eu ainda era criança. Meu pai. Não foi minha mãe, foi meu pai. Hoje eu quero honrar você, mãe. Como algumas mães que eu conversei nessa semana e expus um pouco da mensagem. E algumas delas choraram para mim e falaram assim: pastor André, eu não queria ser o pai da minha casa, mas eu não tive opção. Pastor André, eu não queria ser o... E o que eu vivo hoje é porque eu não pude, eu nunca vou conseguir ser o que a figura de um homem poderia ser para meus filhos. Transformados. Não se enganem. Ela é o cara. Você pode ficar em pé no seu lugar, nós vamos orar. A Bíblia é clara para nós. 1 João 1,9 ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que nós vamos orar agora. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar a fechar seus olhos. Há uma restauração que vai acontecer agora na vida dos homens. Esposa, se você está do lado do teu marido, você vai abraçá-lo agora. Todos os outros homens eu te convido a erguer as mãos o mais alto que você puder, e quem está online comigo também. Nós vamos fazer aqui, homens, uma oração de fé, de posicionamento. Porque o meu pai conheceu o Pai Celestial. Ele pôde ser um pai maravilhoso. Ele é um pai maravilhoso para mim. Talvez você, homem, a figura paterna que você carrega é traumática, é dolorosa, é difícil. Mas Deus manda te dizer: olha para mim, eu te amo. Eu dou o meu melhor para você. Em Cristo Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Pai se manifestou no Filho. Por isso, homens, com as mãos erguidas, você vai declarar comigo hoje, em autoridade. Diga comigo: em nome de Jesus, nesse dia, eu declaro que toda maldição, toda disfunção, passividade, covardia, vergonha, imaturidade, medo é quebrado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro agora que dou a minha vida ao propósito de Deus. Entrego a minha vida pela minha casa, pela minha esposa, meus filhos, pela minha família. Eu vou liderar, eu não vou dominar, eu vou apontar o caminho, que é Cristo e a sua palavra. Eu me comprometo a servir ao Senhor
a levar meus filhos aos caminhos do Senhor. Eu me comprometo a ler a Bíblia, a orar com eles e dizer mais uma vez: ela não é o cara, eu sou o cara, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e toda maldição hereditária é quebrada agora em minha vida, na minha família. Eu me levanto pelo poder do Espírito Santo. É construída um novo tempo na minha família, na minha casa. É edificado um novo tempo em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos dar um brado de louvor a Ele se você crê nisso. Não. Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.